Oba, estamos por aqui com mais um episódio do Me Chame no RH. E hoje, com quem que eu tô aqui? Com a minha super convidada já na gargalhada, Isabela Cavalheiro. Lindo, lindo. Agora é bom dia já, né? Bom dia. Lindo dia para você. Muito obrigada. Eu não canso de te agradecer. E hoje, pessoal, o nosso tema é inteligência artificial. E a pessoa que eu sempre falo que é tecnológica é a Isabela Cavalheiro, que foi uma das pessoas, inclusive, que ficou no meu pé para que eu entendesse um pouco mais sobre inteligência artificial. Isa, novamente, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite. Sempre, sempre. O Pode me público convidar. está adorando essa abertura, as pessoas mandam mensagem falando... Isabela, toda vez que você fala, ela é minha convidada, ela começa a rir, eu acho um barato. Ai, que eu adoro, né? Imagina. Só me chamar que eu venho, com certeza. Então, me chama no RH. Isa, falando de inteligência artificial, muitas vezes você já me trouxe diversas facilidades em si. O que facilita para você? O que você entende no dia a dia que facilita para você? Você já me trouxe cases riquíssimos e coisas muito legais. Mas o que facilita para você no dia a dia? E o que você percebe que, puxa vida, posso estar ficando dependente da ferramenta? Por enquanto, eu acho que eu só consigo ver o lado bom da inteligência artificial, porque ainda é um pouco novidade, assim, depende, né? Para algumas coisas é novidade, mas eu percebo que, assim, ajuda muito, ajuda o RH. Pensando no profissional de RH, quando a gente fala de ferramenta, por exemplo, para recrutamento e seleção, que é a minha área, né, que eu entendo mais, a inteligência artificial ajuda em todo o processo de recrutamento, na parte da triagem dos currículos, com os ATS, envios automatizados de e-mails, então facilita bastante. Então, aquela trabalheira que existia há anos atrás, hoje uma ferramenta consegue fazer o trabalho de uma pessoa, um trabalho mais automatizado, aquele trabalho mais operacional, e aí o RH consegue se concentrar em atividades mais estratégicas, que aí a inteligência artificial não consegue substituir. Então, hoje eu vejo como muito positivo, a inteligência artificial vem ajudando bastante o trabalho de todos nós. Comunicação interna, a gente tem a possibilidade de criar os templates, criar os e-mails também utilizando a inteligência artificial. Então, às vezes você perde muito tempo escrevendo, então a inteligência artificial pode ajudar. Às vezes é um texto simples, só para mandar uma mensagem, a inteligência artificial pode ajudar. Então, eu acho que está vindo para agregar bastante na nossa área. Que bacana. E a gente já conversamos uma vez... E você trouxe o tema, você falou a respeito de ATS, e uma pessoa perguntou o que era ATS. Então, só para conseguir colocar no óbvio, o que é, só resumindo, o que é o ATS? O ATS é Applicant Tracking System, sistema de rastreamento de candidatos. São aquelas plataformas que os profissionais colocam os currículos e que fazem todo o processo, aplicam testes, fazem o ranqueamento dos candidatos, envia-se e-mails por ele, divulga a vaga em diversos canais. É uma plataforma que faz tudo. Então, o candidato coloca o currículo dele lá dentro e o RH consegue gerenciar e montar as etapas conforme ele desejar. Pausa aqui um minuto pelo seguinte. Antigamente, qual era o processo? O processo antigamente era enviado pelo correio, debaixo da porta, deixado na portaria. Show da Xuxa, joga tudo para cima e por aí vai. Então, traduzir essa linguagem é muito bacana e foi isso que eu, na época a primeira vez que eu fiz o seu curso de recrutamento e seleção presencial, eu lembro que muitas pessoas que já eram da área ficavam assim, puxa, eu já tenho problema, já entro no sambalelê para conseguir me familiarizar e dar conta de tantas ferramentas em si. Hoje em dia, a inteligência artificial, ela também pode ajudar a alimentar e até mesmo minimizar o erro dentro dessas plataformas?
Sim, mas eu falo que precisa muito da nossa inteligência também. Porque, por exemplo, se você pede para a plataforma fazer uma triagem de currículo com base em palavra-chave, que geralmente é assim que funciona, você coloca ali. Recebi currículos para vaga de recepcionista. Aí eu preciso que essa pessoa conheça, ou que tenha em si. Vamos pensar numa Ensino médio? competência Não, informática, sei ok. lá, informática. Aí você coloca ali a palavra informática no filtro. Pode ser que a pessoa não tenha escrito informática no currículo, ela pode ter escrito pacote Office, Boa. pode ter escrito de uma maneira diferente. Então, não significa que ela não tenha o conhecimento, mas ela não colocou aquela palavra-chave. Então, às vezes, a gente usa algumas palavras-chave que a gente pode perder alguns currículos. Por isso que eu nunca confiei. Às vezes, assim, você tem que usar a sua criatividade para tentar lembrar de várias palavras que a pessoa pode ter utilizado no momento que ela confeccionou ali o currículo dela na plataforma. Mas, às vezes, a gente erra, né? Às vezes, a gente não lembra de determinada palavra. Então, eu sempre gostei, mesmo utilizando a inteligência artificial para fazer a triagem, eu sempre gostei de dar aquela conferida no que ficou retido no filtro. E muitas vezes eu tive boas surpresas de ver bons currículos que ficaram retidos lá, tinham o perfil da vaga, mas que não passaram no filtro da inteligência artificial. Então, acho que não é imbatível. Eu acho que ainda nosso olhar ali conta bastante para ajudar. Portanto, fica a dica, você que trabalha com recrutamento e seleção, aquele inbox ali, que eu chamo, né, de inbox, ou aquele filtro, aquela parte ali que tá ali fechadinho, que você nunca olha, tira o nunca. Dá uma olhadinha ali de vez em quando, porque eu também já tive boas surpresas ali. E ali, realmente, o filtro pode não ter pego. Lembrando, todas essas ferramentas, elas são alimentadas por seres humanos. E por serem alimentadas por seres humanos, a falha, ela pode existir. Com certeza. E dentro de uma plataforma, pode minimizar os erros, ok. Mas quando você consegue alimentar isso de uma forma mais precisa, isso traz um candidato mais qualificado? Ou até mesmo, você acredita que tem um filtro muito mais exato? Eu acho que, na verdade, eu não acho de exato, eu não acho. Eu acho que ele só agiliza e facilita. Porque, por exemplo, se for falar em recrutamento, um bom profissional que faz uma boa triagem de currículo, a triagem dele pode ser tão boa ou melhor que a da inteligência artificial, talvez até melhor, eu acho, por conta dessa questão das palavras-chave que às vezes a pessoa não usa no currículo e que, de repente, você olhando ali, você pode encontrar e ter boas surpresas. Então, eu acho que a inteligência artificial, nesse caso, ela, para recrutamento, pelo menos nesse caso específico dos currículos, da triagem, que é onde eu acho que foi a maior facilidade para a gente, eu acho que é mais para agilizar o processo, porque às vezes você coloca ali todos os requisitos que você precisa, aperta um botão e já vão aparecer os currículos triados, coisa que às vezes teria que ficar horas e horas lendo, passando cada um. Você, em 5 minutos, consegue já fazer um geral ali para já ter alguns currículos para você entrar em contato. Então, agiliza demais. Eu acho que nesse sentido que é a grande vantagem para recrutamento, no caso dessa parte dos ATS. Agora, vamos falar de competência e de habilidade? Até deixa ali, para a gente conseguir fazer esse corte perfeito para deixar para as pessoas. O que uma pessoa que vai trabalhar uma vaga, vai usar a inteligência artificial, o que ela não pode deixar de fazer, quais são as habilidades que ela precisa realmente colocar ali no dia a dia para conseguir realmente mexer de forma adequada. Você diz no ponto de vista do candidato ou do... Não, do empresa em si. Empresa que eu digo selecionador, recrutador. Bom, primeira coisa que eu acho que até pode ajudar bastante, né? Conta para eles, conta tudo. Essa questão mesmo das palavras-chave. Então, acho que quando você tem ali a descrição do cargo, você tem que olhar ali quais são os requisitos eliminatórios, os fundamentais para a vaga. Vamos pensar nos fundamentais, né? Para fazer a triagem por palavra-chave. E aí você olha aqueles requisitos fundamentais e você tem que
ter ideias para pensar em outras palavras que o candidato pode ter utilizado para colocar no currículo. Porque às vezes ele tem o conhecimento, mas ele não escreveu daquele jeito que você pensou, do jeito que está na descrição do cargo, por exemplo. E aí a inteligência artificial pode ajudar também, porque você pode utilizar, por exemplo, um chat GPT e pedir e dar um comando para ele, um prompt. O prompt é o comando, né? Que é a linguagem lá que a gente fala do chat GPT, a gente fala prompt. Gente. Então, você coloca um prompt ali pedindo para que ele te sugira palavras similares àquela que você tem. Se você, por exemplo, não quer ficar quebrando a cabeça pensando em sinônimos, né? Você pode pedir para o ChatGPT listar palavras similares. E aí você vai colocando no filtro essas palavras, uma por uma e tal, para você fazer realmente uma triagem que não vai escapar nenhum candidato. Então, nesse sentido... Eu tenho usado de uma forma proveitosa, e até pegando as dicas que a Isa trouxe, uma habilidade que você pode transformar em competência aí é a oratória. Sim. Por quê? Tudo que eu coloco ali, passo um comando, sai um texto bacana e tal, eu leio em voz alta. Por quê? Ali no meio pode sair uma palavra que não é o que eu quero. Ali pode sair também alguma coisa que não tem nada a ver, já aconteceu comigo, que não tem nada a ver com o comando que eu dei. Ou até mesmo pode sair a respeito de algum outro assunto. Então, eu leio em voz alta, e aí eu pego o que faz sentido para mim ou não. E tem palavras ali que, puxa vida, eu não conheço. E aí eu vou fazer o quê? Vou lá no Google, vou no dicionário, né, gente? Vamos lá no Aurélio. E aí eu vou entender qual é o significado daquela palavra. Então, eu tenho me surpreendido com algumas pesquisas que eu faço, que eu falo, nossa, mas que é isso aqui? E tem o dicionário da gente tem palavras que você, no dia a dia, não utiliza. Então, saber o significado é muito bacana. Então, uma das coisas, né, a oratória, o pensamento, a questão do pensamento ágil, né, a questão de você conseguir ter uma resolução rápida, é muito bacana, só que você também precisa aprender a aprender. Já escutou isso? Já. E essa é a chave, Mor, que foi o que o meu eureka. Falei, caramba, eu preciso aprender a aprender. E é muito difícil isso. No dia a dia, quando eu comecei a mexer um pouco mais e tinha que prestar atenção no que eu estava fazendo, porque o que acontece no mercado hoje em dia... grande, você já deve ter pego isso. Acho que é só apertar um botão, colocar lá a palavra X, apertar um botão e dar um enter e vai embora. Entendeu? E aí você ler aquilo, prestar atenção se aquilo está da forma correta ou não, é o mais importante. Então, a questão da atenção. E muitas pessoas estão utilizando essa ferramenta de uma forma que não deveria. Isso é óbvio, né? Você já pegou algum erro do gritante? Você percebeu que era de inteligência artificial? Ah, já sim. A inteligência artificial não é perfeita, não. Eu já fiz alguns testes, por exemplo, de colocar uma prova de múltipla escolha e pedir para ele me indicar qual que é a alternativa certa. Aí ele me diz ali qual que é a alternativa certa. Aí eu falei assim, deixa eu ver se tá certo isso mesmo. Eu escrevi assim, você tem certeza disso? Aí ele me pede desculpas. Me desculpa, eu me confundi. A alternativa correta é a B. Aí você tem certeza? Ah, me desculpe, a alternativa correta é a C. Acontece isso. Não, mais bonitinho de Pelo menos desculpa. Ele fala, no que eu utilizo, eu já fiz esse teste. E toda vez que eu pergunto, você tem certeza? Ele sempre fala quase sempre ele fala que não, que é outra resposta. Olha. Aí você fala, ué, mas ele sabe o que ele tá falando ou ele não sabe? Então, não dá assim. Por exemplo, tem gente que quer tentar gabaritar alguma prova, pega ali, coloca a múltipla escolha ali e pede para ele indicar qual que é a resposta certa, que é uma coisa que dá para fazer, mas não é 100% confiável, não.
É só perguntar, você tem certeza dessa resposta? Que você vai ver com o que ele vai te falar, vai te deixar mais confuso ainda. Ótimo teste, que É. legal. Então, até mesmo como ferramenta de estudo, no dia a dia, ela pode ajudar. Pode ajudar ou não, né? Porque ela pode trazer as respostas mastigadas e aí você acaba se acomodando. Mas, por exemplo, para o recrutador, ela pode montar. Eu vejo que muita gente pede testes. Ah, eu quero teste de lógica. É só dar o comando, o ChatGPT faz um teste de lógica. Aí, lógico, Lógico. lógico, o teste de lógica, lógico, né? Tem que sempre passar para alguém dar uma conferida, alguém que seja bom de lógica, porque geralmente, curiosidade, o recrutador que aplica o teste de lógica, geralmente ele é péssimo em lógica. Então, é uma coisa linda que você está ali aplicando o negócio assim, com aquela cara de, ai, essa é a prova que você vai fazer e tal, mas se a pessoa mesmo tivesse que fazer aquilo, eu não ia conseguir fazer, porque pelo menos eu sou horrível de lógica, né? Então eu, né, Você me sofreria. fez lembrar de um teste de Excel que eu fui fazer. Cara, mexia com aquilo todo santo dia. Chegou na hora, a pessoa me trouxe o teste e falou, e era algo simples, era ocultar uma coluna e acho que inserir uma outra, alguma coisa do tipo. Eu sei que era algo de funções bem básicas mesmo. E eu mexia com aquilo todo santo dia. Chegou na hora, eu fiquei procurando o que era ocultar. O que é ocultar? Aí eu fiquei assim, e eu lembro como se fosse hoje, que eu falei para a pessoa, você pode ser um pouco mais clara? Ocultar, o que você quer dizer com ocultar? Ela ocultar, negócio aqui na minha cara, ela ocultar, esconder, tirar, mas o que você quer que eu... Na hora, me deu o famoso branco. Eu falei, mas que diacho que é ocultar? É o nervoso, né? Nervoso do processo. Nossa, eu fiquei... Aí depois eu comecei a rir. Eu falei, gente do céu, como que eu faço isso? Só que, graças a Deus, a pessoa tinha muita experiência que estava aplicando aquilo. Uhum. E aí ela viu que eu comecei a rir, ela falou, o que foi? Eu falei, eu esqueci o que é ocultar. Mas ela viu a minha postura ao sentar, ao mexer na planilha e ela viu que eu sabia o que eu estava fazendo e que era um pequeno... lapso. Ela falou, ocultar. E aí ela trouxe alguns exemplos. Eu falei, menina... Aí ela começou a rir junto comigo. Eu fui lá, apertei um botão, fiz outro não sei o quê, eu joguei um outro comando. E aí ela falou, você tinha esquecido? Eu falei, eu não consegui achar a palavra. Não é Deu muito... um branco na palavra, né? Nossa, quem nunca passou por isso? E a coisa mais óbvia, né, que eu fazia Todo dia. Nossa, todo santo dia. Agora, eu tenho um case, não somente de inteligência artificial, como o dano que isso causou, que foi... Isso não foi a primeira vez, tá? Que foi de um colaborador, uma colaboradora, na realidade, que me mandou mensagem num domingo. Isso eu falei lá no meu Instagram. Eu fiz um stories no dia, eu lembro que ela mandou uma mensagem para mim num domingo. Ela tinha uma reunião na terça-feira, sabe aquele perfil de colaborador, que é o cara que toma conta de uma conta importantíssima da empresa, que só ele fala com o cliente X e não sei o quê. Pra você ter uma ideia, essa pessoa falava mandarim, só pra você ter uma ideia. Ela recebeu um e-mail domingo à noite, chamando ela para fazer o exame demissional na segunda-feira. Ah, meu Deus. Demissional. E aí, quando ela me mandou mensagem, ela falou, Simone, eu recebi um e-mail do meu exame demissional amanhã, tipo 9 horas da manhã. Domingo. Para a pessoa me mandar mensagem esse horário, tem que ser algo muito extraordinário. Eu falei, gente, não. Até porque ela tinha reunião com um cliente enorme no... E aí eu falei, espera o outro dia, né, de manhã você conversa com o pessoal lá dentro. Ela, Simone, agora eu tô encucada, porque eu tenho fechamento na terça, acho que era terça-feira, e eu não sei nem o que falar. Eu sei que o mundo daquela pessoa desabou em pleno domingo à noite. E aí, quando foi na segunda-feira, ela descobriu que realmente ela ia ser desligada, mas que isso era uma coisa que eles já tinham programado, e aí por um erro de comando, não somente
o e-mail em si, a pessoa, quando ela foi colocar o texto, quando ela foi fazer e programar, então ela jogou numa inteligência, colocou a data, o horário comercial, não sei o que, colocou lá e o negócio ficou programado para antes do que era. Não conferiram, né? Isso é fato. Então, uma das coisas que eu falei, cara, antecipou um negócio, né? Eles tinham um cliente para atender ainda. A sorte é que ela foi extremamente profissional e mandou para eles e tal, concluiu o que ela precisava de concluir e chegou e falou para eles, falou, mas para que isso aqui antes, né? Então, foi um case assim horrível, horrível, e eu não desejo para ninguém, porque imagina você saber que você tem que dar conta de um cliente super importante, de uma coisa extraordinária, e aí eu tô sendo demitida. E o caso mais comum que vem acontecendo é a respeito dos nomes homônimos. Que são os nomes mais comuns, tá, gente? Por exemplo, Silva, Souza, Santos. E é o que mais está acontecendo. Ou demissão, exame demissional, ou exame periódico, ou agendamento de reunião, ou coisas do tipo, com nomes, ao invés das pessoas conferirem o que tem ali, qual é o setor, o que tem, o que não tem, não. Vai embora direto e fica por ali. Reprovaram um candidato esses dias, até um colega nosso falou ontem. Reprovaram um candidato outro dia e não era aquele candidato. Mas aí não é a inteligência artificial, é o erro humano. É não conferir, vai lá e coloca, como que eu escrevo tal texto para tal pessoa, não sei o quê, e aí coloca o nome em si, aí não confere o nome, puxa lá de um banco de dados X, coloca lá o nomezinho, não confere o nome, não confere o setor e manda embora direto. Então, erro humano, né? Aí não tem muito jeito. Por isso que eu tô falando, não adianta ter uma ferramenta em si se você não vai conferir aquilo. Tem que saber usar, tem que usar correto, enfim. O próprio ChatGPT, você precisa dar o comando certo para ele. Se você quer alguma coisa dele, se você não der o comando certo, ele vai te responder, vai parecer que ele, não funciona. Tá me dando uma resposta fraca ou ideias ruins, enfim. Porque o comando não foi dado com detalhes, tem que detalhar exatamente. É igual se você falasse com uma criança de 8 anos. Você tem que explicar detalhadamente o que você quer para ele entregar o que realmente é a sua necessidade. Então, o segredo é esse. Sim, o segredo é esse. Quanto mais você detalhar, ninguém tem paciência para isso, né? Porque dá trabalho. Pô, mas você não quer ter trabalho de fazer e nem de dar o comando também já é demais, né? Então, pelo menos o trabalho de dar o comando, que é o prompt, você tem que se concentrar ali e detalhar ao máximo o jeito que você quer que ele te traga a resposta. E ler, né? E ler, conferir, ver se faz sentido, se não faz, se está dentro do que você precisa, né? Então, até porque a inteligência artificial, ela não vai dar perfeitamente o que você quer, ela vai te trazer ali ideia ou algumas ideias, e aí você tem que olhar e ver o que faz sentido e o que não faz. Então, esse faz sentido também é o que você utiliza para humanizar a ferramenta, é isso? Também para deixar, por exemplo, a minha cara. Então, vamos supor, se eu vou escrever uma comunicação interna para a empresa, aí se eu jogo um comando lá, ele vai montar um texto. E aí esse texto, ele tá com uma linguagem muito diferente da linguagem que eu costumo utilizar para falar com os colaboradores. Eu tenho que adequar a linguagem, às vezes utilizar algumas palavras mais complexas e a minha linguagem é mais simples. Então, eu tenho que ir modificando manualmente isso. Você usa no dia a dia para a escrita dos seus e-mails e mensagens? Muitas vezes, sim. Se eu tenho que escrever coisas assim, que já são meio que padronizadas, eu acabo utilizando para me apoiar, sim. Às vezes, para melhorar um texto, eu escrevo uma coisa e falo, não está muito legal isso aqui. Aí eu dou o comando para ele dar uma melhorada, às vezes utilizando outras palavras, né? Então, tem dia que você não está tão inspirada para escrever, então você joga ali uma ideia, ele melhora o texto. Então, ajuda bastante. Você acredita que a inteligência artificial ela veio para ficar? Você acredita que isso pode também tirar um pouco da inteligência do humano?
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, o humano tem que ser mais inteligente ainda, porque ele vai ter que saber trabalhar com essa inteligência artificial e entender que ele pode fazer outras coisas, sair daquele operacional, daquele básico e fazer outras coisas. Por isso que eu acho que, né, falam, algumas profissões, hoje a gente não precisa mais ter, porque a inteligência artificial faz esse trabalho. Igual eu já dei várias vezes, eu falei da questão do recrutamento, que eu comecei fazendo uma coisa que hoje é a inteligência artificial que faz, não Não precisa ter piscar. alguém. Mas aí agora, um iniciante em RH, ele pode fazer outras coisas muito mais estratégicas do que o que eu fazia, que era um trabalho operacional, ficar ligando para candidato, triando currículo. Então, abre portas para que as pessoas desenvolvam outras atividades. Então, da mesma forma como algumas profissões vão acabar morrendo, outras vão acabar surgindo, outras novas vão acabar surgindo. Então, acho que vai ficar proporcional. Surgiu um comentário esses dias de uma pessoa de RH falando que o metaverso tinha, né? Poxa, acho que não foi uma coisa fizeram tanto glamour e tal, e não vejo como uma coisa tão tendência assim, ou algo que realmente veio para ficar como a inteligência artificial em si. E aí eu falei, realmente, eu não tenho escutado falar muito a respeito de... É porque a inteligência artificial a gente tem gratuita, tem várias ferramentas Boa. gratuitas. Só que já o metaverso, ele vai depender do óculos. E esse óculos é algo muito caro hoje em dia ainda. Tem opções mais em conta, mas ainda é uma coisa inacessível. Então, eles só vão conseguir fazer e acontecer realmente no o metaverso quando todas as pessoas tiverem a possibilidade de utilizar. Porque se ficar restrito só a um grupo de pessoas, ó, a coisa vai ficar ali, né? Vai ficar. Então, eu até imagino, não sei se vai ser assim no futuro, mas quem sabe no futuro o óculos seja um item igual o celular é hoje. Que há, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, ninguém nunca imaginava que todo mundo ia ter um celular que tira foto, que você consegue falar com as Sim. pessoas, que você faz tudo no celular. E naquela época, imagina, você não ia nem imaginar, nem pensar nisso. Agora, talvez, né, o óculos que a gente utiliza, o óculos 3D lá do metaverso, seja um item que todo mundo tenha, né? Tenha valores mais acessíveis, inventem ali, façam um negócio igual iPhone que todo mundo quer comprar. Ah, esse aqui brilha no escuro, sei lá o que eles vão inventar lá que torna o negócio. Ah, esse aqui solta perfume. Enfim, sei lá o que vão fazer, mas talvez, eu imagino que talvez as pessoas venham a ter acesso no futuro. Aí sim, acho que vai crescer essa questão do metaverso. Muito embora, sei lá, eu não tenho a menor vontade de viver essa realidade, porque eu acho que a gente vai acabar perdendo muito essa coisa do contato humano. Vai ficar tudo muito virtual, assim, não sei, não gosto. Já vivenciei, já peguei algumas experiências em eventos e tal, mas eu ainda não foi uma coisa que, nossa, uau, que, É, que, que, que bacana. Não, ok, uma vivência ou outra achei legal, mas eu ainda vejo a inteligência artificial como uma ferramenta de muito apoio para o ser humano em si. E quando nós falamos não somente de recrutamento e seleção como a base de treinamento e desenvolvimento, que também tem utilizado bastante, né? A parte de treinamento e desenvolvimento tem utilizado bastante para criação de conteúdo, para revisão, para até mesmo para entender o que o mercado em si tá pedindo e conseguir aplicar com os colaboradores. Mas eu peguei um trem esses dias que eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Porque a inteligência e a capacidade de conseguir dar um jeitinho no negócio é surreal. Um candidato que estava passando por uma entrevista virtual, né? E ele estava usando o chat para tudo, né? Para todas as perguntas que o recrutador fazia, ele estava ali, utilizando para tudo. Até o momento que a pessoa, claro, começou a utilizar a parte comportamental e fazer perguntas aleatórias, né? Coisas do tipo e tal. Isso
Só se, bom, pelo menos até hoje, né? O olho no olho e a parte de realmente de vivência, isso não tem como. E aí a pessoa conseguiu pegar que nada daquilo que ele estava trazendo era real. Portanto, gente, pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode se vender muito bem, mas está cheio de candidato, de candidato de produtos, de serviços no mercado que se vende muito bem, mas não se sustenta. E aí não se sustenta é o seguinte, é o momento da entrega. E aí, se um dia acontecer de você passar num processo ou vender um serviço ou algo do tipo que você não se garante na entrega, seja claro com a pessoa. Ou, né, você precisa correr atrás para poder fazer aquela entrega, né? O que você acha disso? Eu vejo que acontece mesmo. E assim, hoje, por exemplo, você falou em treinamento e desenvolvimento, tem uma inteligência artificial que monta os slides para você já. Você coloca ali o tema, o que você quer, e ele monta uma apresentação para você. Ele já, assim, você não precisa nem escrever muito, você diz do que se trata, só do que se trata, e ele monta. Slide 1 vai ser tal assunto, slide 2, e vai passando. E monta tudinho para você. Por exemplo, você coloca assim, preciso apresentar uma proposta comercial, uma apresentação da minha empresa, por exemplo. Aí você fala qual que é a empresa e qual que é o segmento, e ele vai fazer os slides já falando sobre a sua empresa e tal. É claro que Nossa, você precisa ler e minha carinha até ajustar. murchou agora. Então, ele faz, ainda não ficam aqueles slides lindos, maravilhosos, né? Que um ser humano é capaz de fazer muito melhor, eu acho. Mas, para quem não sabe de nada ou para quem tá com pressa, é uma mão na massa, né? Você só coloca ali as informações, depois você vai ajustando e corrigindo o que tiver errado. O problema não é quem está com pressa. Quem está com pressa, ela consegue apresentar aquilo bem e tal. O problema é, você levantou agora um prédio na minha cabeça, né? Porque o problema é a pessoa que usa isso para treinamento Assim, eu e ela acho não que domina o assunto, não sabe nem o que ela está apresentando ali, ela vai lá só com o slide, que é o que a gente pega muito em grupos, né, de RH. Quantas vezes me chamaram no RH para falar preciso de um treinamento X, o tirador de pedido da pastelaria mesmo. Preciso de um treinamento X, mas treinamento do que, para quê? Qual que é o foco do negócio? As pessoas têm capacitação básica para isso, para receber, né, essa repetição, essa quantidade de informações? Então, chego lá com o slide montado. Como que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, mas aí eu acho que é aquela coisa, você tem que saber falar, porque não é só a inteligência artificial faz o slide, mas é aí você que vai falar sobre o assunto, é você que vai ministrar a palestra, o curso, o treinamento. Então, nisso eu acho que ele só ajuda, talvez, a agilizar uma parte que dá uma mão de obra, você ter a criatividade de montar, às vezes você não tem muito domínio de PowerPoint, por exemplo, de Canva. Aí ele Paciência, acho que isso. paciência para colocar as palavras ali no slide, mas assim, é aquilo, tem que usar com sabedoria, né? Eu conheci várias inteligências artificiais, algumas eu não me interessei em continuar usando, porque eu prefiro eu mesma fazer. Eu acho que eu faço melhor do que a inteligência artificial. Agora, outras já acho que são bastante úteis aí para o meu dia a dia e vejo que para o RH também podem ajudar bastante nessas tarefas mais simples mesmo, que você acaba perdendo um tempo escrevendo um negócio que não, assim, não é uma coisa simples, mas que você vai perder tempo, então você já consegue automatizar. Por exemplo, um retorno para um candidato, um retorno de um processo seletivo. Você vai mandar um retorno padronizado para todos os candidatos. Aí você fica, ai, o que eu vou escrever? Ai, que palavras eu uso e tal. Aí o ChatGPT já monta. Aí você olha, esse tom que eu quero, essa palavra aqui não, isso aqui, eu achei legal, aí muda uma palavra ou outra. Pronto, ele já monta o texto para você bonitinho, do jeito que você quer, da forma como você deu o comando para ele. Então, são atividades rotineiras, né? Porque o retorno ele tem que fazer parte da nossa rotina.
Mas isso a gente consegue deixar automatizado, deixar que o chat escreva ali, pedir para ele ter cuidado nas palavras, para que o impacto na pessoa não seja ruim. Negativo. Então, você pode utilizar para esse tipo de tarefa mesmo, para mandar uma mensagem que precisa mandar, enfim. Você falou de, poxa, já experimentei várias. Uma coisa muito curiosa a teu respeito é que você é fuceira, né? Eu gosto. Olha Você é tudo. fuceira e você aprende com muito. Já te falei isso várias vezes, a pessoa mais tecnológica que eu conheço, porque você gosta de fuçar mesmo nas coisas. Dentro das inteligências que você já conheceu, você consegue citar algumas que é mais. Puxa, eu gosto mais dessas daqui? Eu gosto do ChatGPT, adoro. Nossa, para mim assim foi a melhor coisa que inventaram nos últimos anos aí. Foi recente, tem menos de um ano que eu uso, né? Mas, nossa, me ajuda muito. Às vezes você tá ali cansada, você não consegue pensar em nada. E aí você precisa fazer alguma coisa, escrever um texto ou mandar uma mensagem. Ou mesmo ter ideia. Já pedi até para o ChatGPT mandar ideias para o nosso podcast aqui. Olha Falei que para eu legal. sugerir para Foi mesmo. Simone. Vou pedir para ele elenque alguns temas que estão em alta no RH para que a gente desenvolva e tal. Ele pode montar até as que a gente não usa para isso, mas poderia até montar as perguntas para você fazer no podcast. Então, nossa, é uma mão na roda, porque às vezes aqui a gente improvisa muito, né? Que nem hoje, a gente meio que improvisou, vamos falar de inteligência artificial, não montamos nenhum roteiro e tal. A gente é desse time. Mas se a gente quiser fazer alguma coisa mais certinha, com roteiro, perguntas e tal, ele pode, joga o comando para ele, ele faz. Que não é o nosso perfil, tá, gente? Só deixando muito claro, Pra eu, isso Isabela Cavalheiro, a gente gosta de chegar aqui na mesa do café. Faltou o café? Mas a gente gosta muito dessa. Inclusive, é uma característica nossa, né? Em tudo, praticamente tudo que a gente faz. Os Exato. cursos da Isa. A parte de recrutamento e seleção, ela sempre traz muito numa leveza, num bate-papo. Porque de verdade, eu acredito que é dessa forma que você consegue trazer as pessoas para perto, fidelizar e tudo mais. Você falou de textos, outro dia eu utilizei uma dica sua. Porque eu estava com um cliente muito. Meu celular, ele desperta sempre para eu não esquecer. Isso aqui é ferramenta de apoio, tá, gente? Para eu não esquecer os meus horários. Eu estava com um cliente que eu não podia dar uma resposta de bate-pronto. E sabe aquele dia que você tá com o pé na lua? Que aconteceu de tudo? Meu sapato já furou, minha roupa rasgou, tomei balde de água fria, caiu, tudo. Sabe aquele dia que você fala, meu Deus, eu não... Normalmente puxa vida, eu não vou responder agora, eu respondo depois e tal. Eu não sabia nem como responder aquilo sem ser com um palavrão ou sem ser com... Eu não conseguia. Aí eu joguei lá, coloquei os comandos, olhei um texto, olhei uma resposta, olhei outra. E eu não estava, naquele momento, nem conseguindo formatar uma coisa exata para poder colocar ali. Aí saiu uma resposta bem mais ou menos com o meu tom. Eu fui lá, formatei, olhei de novo. Eu falei, isso aqui faz sentido. Você acredita que nesse período deu até para dar uma baixadinha na adrenalina? Então, e ele é bom para isso. Nossa! Por exemplo, eu sou uma pessoa muito reativa. Eu tenho esse defeito. E às vezes você tem que tomar cuidado, porque às vezes você, até na escrita, às vezes a gente demonstra muito a nossa emoção na escrita e a gente não pode, em alguns momentos, fazer isso, porque senão você causa um impacto, a pessoa pode interpretar que você está gritando, que você está sendo agressiva e tal, porque você está com uma reação emocional. Então, às vezes, você tem que dar uma resposta e eu tô ali nervosa, tô tensa ali. Então, eu falo, putz, a chance de eu usar uma palavra errada vai ser muito grande. Então, eu jogo ali no ChatGPT e falo e dou o comando para que ele escreva aquele texto de uma maneira educada, cordial. Então, ele começa a usar as palavras fofas ali, você manda a mensagem e não causa aquele
E olha o que causa, nossa, quando você, dependendo do jeito que você fala, você não tá gritando, não tá sendo agressiva, nada, mas às vezes o jeito que você escreve, ele pode fazer com que a pessoa reaja de uma maneira não muito positiva. Porque às vezes se você começa assim, falando não, não pode, não sei o quê, mas às vezes a pessoa fica presa só no não Não. pode, ela não olha no mais. E aí ela vai ter, às vezes ela pode ter uma reação ali que você não gostaria que ela tivesse. Então, o ChatGPT ajuda também a conseguir fazer ali escrever uma mensagem que ela não demonstre tanto o que você está sentindo, e sim do jeito que tem que ser mesmo, para não causar um impacto no outro. Caramba, a escrita tem tudo isso, né? Pois é. E há vários cases disso. Eu procuro respirar. Ó, você falou, eu sou muito reativa. Eu ainda tenho aquele processo de digestão, né? De uns anos para cá eu fui aprendendo um pouco mais de, puta, recebi a informação, eu tenho que tomar muito cuidado para não ir já de bate-pronto, até pelo meu tom de voz e tudo mais. Então, até para responder, eu penso. Então, nesse dia, a ferramenta me ajudou a dar uma baixada na adrenalina. E esses dias, novamente, eu tinha uma palestra bem de manhãzinha, mas muito de manhãzinha, tipo 8 horas da manhã. Eu adoro acordar super, né? Mas o cliente pediu aquele horário e tal. Eu já tinha feito reunião de alinhamento. Eu já tinha feito a reunião com a diretoria para uma palestra. Ô, Isabela, um dia antes, 8 horas da noite, me mandam mensagem falando pra gente ter uma reunião de alinhamento para aquilo pro outro dia. Eu queria responder na ponta, e eu queria que isso não fosse frequente, né? Mas eu já tinha feito todos os alinhamentos, né? Eu odeio esse negócio da reunião, eu falo muito isso em comunicação, para agendar a reunião. Gente, às vezes isso é uma coisa que uma ligação resolve. Não precisa de tudo aquilo, entendeu? É tomar tempo demais. E aí eu respondi, né? Aquele horário eu não tinha como fazer mais nada, porque eu já estava me preparando pro outro dia e tal. Mas antes de eu responder, eu fui lá. Mas eu não fui para consultar o que eu ia falar. Eu fui buscar algumas palavras em si e eu usei como estratégia para baixar minha adrenalina. Você acredita nisso? Porque o que você quer responder para uma pessoa 8 horas da noite, sendo que você vai estar lá. Eu chegaria às 7, porque o negócio era às 8, sendo que eu vou estar lá às 7. Como? Então eu usei para baixar a minha adrenalina. Que é a vontade. Qual que é a vontade nessa hora? Então. Aí você já manda uma resposta automatizada. No momento não estou disponível. Meu horário de atendimento é das 9 às 18. No momento não posso atender. Lembra da secretária eletrônica? No momento não posso atender. Deixe seu recado, eu ligo mais tarde. Vontade foi o que não me faltou. Mas aí eu usei para conseguir baixar um pouco a adrenalina. Mas utilizar a ferramenta para conseguir o chat GPT, principalmente para conseguir ter melhores respostas, entendeu? Até não usar uma comunicação violenta que muitas vezes a gente utiliza no dia a dia, eu me incluo nisso. A resposta de bate-pronto. Exato. O meu medo, né, como que está sendo utilizado, principalmente em questão de estudo, né? Eu estou vendo outro dia eu dei risada porque eu falei, antes era dar um Google, né? Vai lá entender como é que funciona, como é que escreve a palavra X. Beleza. Agora não, o negócio sai pronto e o aluno bora no valendo. Pois é. Por isso que o mercado tem que ser cada vez mais criterioso na hora que ele vai contratar, porque vão ter essas fraudes aí, né? A pessoa que passou de ano só com a inteligência artificial, sem ler um livro, sem fazer uma prova, enfim. Agora que tem o EAD, o online, então o mercado vai ficar mais criterioso mesmo. E eu acredito que a tendência seja isso. Se as ferramentas em si, as plataformas em si, de recrutamento e seleção, já tem um processo que eu não sou a favor, que já é um processo extenso demais, entendeu? É muita coisa. Já recebi várias reclamações, acredito que você também. Né? E tem, hoje em dia, sendo sincera, se você tivesse que voltar para o mercado de trabalho, você como CLT, você teria paciência de responder tudo aquilo?
Então, aí que tá. O RH, ele se deslumbra quando ele entra numa plataforma de inteligência um ATS. Ele entra no ATS, ele fica deslumbrado, porque ele vê que lá você pode, nessa plataforma, você pode colocar um monte de prova, você pode colocar um monte de teste, aí você fala. Aí o RH olha e fala, mas tudo é importante. Aí quando você vê total 8 horas o candidato fazendo, só respondendo o teste, 8 horas. Já teve esse caso, já viu uma pessoa falando que teve que ficar, que totalizou 8 horas só de respostas ali das provas que ela teve que fazer. Então é um excesso, a experiência do candidato fica comprometida. Então o ideal realmente é que o RH tenha o bom senso, você não precisa aplicar milhões de coisas para você avaliar um candidato. Confia na sua entrevista, poxa. Você faz uma boa entrevista, uma entrevista comportamental, você vê muita coisa, você não precisa ficar aplicando 500 mil testes para entender se o candidato tem o perfil da vaga. Acho totalmente desnecessário, não tem. A gente, eu sou recrutadora de muitos anos atrás, que não tinha inteligência artificial, enfim. Quando era mato ainda? A gente não tinha tanta ferramenta assim para avaliar. E a gente fazia o nosso trabalho. Por que hoje as pessoas querem fazer teste Excel, teste disso, teste daquilo, teste físico cultural, 500 milhões de testes para avaliar só porque tem essa facilidade para você ter ali a disposição sua. Mas e para o candidato é facilidade? Não, não é. Porque ele vai ficar horas e horas e horas fazendo. E aí a sua entrevista não basta? Né? Tem que fazer uma boa entrevista. Uma boa entrevista já vai avaliar muita coisa. Se souber fazer uma boa entrevista, né? Esse é o X, né? Porque aí a pessoa utiliza toda aquela ferramenta. O que eu vejo hoje em dia? Até, pelo amor de Deus, mencione isso na sua próxima turma de recrutamento e seleção. Ela usa toda a ferramenta, tem aquele batalhão de teste e tal, beleza. Que também, mesmo com tudo aquilo, com entrevista, com olho no olho, pode dar ruim? Pode, né? Pode. Mas faz todo aquele lambaceiro, tudo aquele processo maçante, cansativo. Aí, quando ela senta com o candidato, que eu entendo que é uma validação daquilo ali, aquilo é uma ferramenta de apoio, certo? Você vai validar as questões, ela não sabe, além de não saber validar aquilo ali, grande parte, não sabe validar. E aí entra numa parte de embate. Entendeu? Ao invés de você entrar no comportamental, de entender, de fazer realmente uma entrevista comportamental, eu entro somente naquela questão de validação da ferramenta, o que é, o que não é, isso aqui está certo, isso aqui está errado. A pessoa ela não vai saber 100% aquilo. Se a pessoa gabaritou a ferramenta inteira, opa, tem alguma coisa errada. É perfeita? Se é perfeita, não tem um erro de nada, 100%? E aí a entrevista por competências nessa hora, ela é de extrema importância do olho no olho, de você entender quais são as dificuldades que aquela pessoa tem. Porque hoje em dia, Isa, eu não sei se você concorda comigo, mas as empresas, elas cada vez mais, elas tomaram um papel que... Eu não vou entrar aqui num assunto política, tá? Mas que deveria ser governo. As pessoas não pedem demissão das empresas por causa de um convênio médico, por causa de um vale-refeição, por causa de uma previdência, o pacote de benefícios que, na realidade, a gente já deveria ter acesso. Né? Concorda comigo? Então, quando uma pessoa entra numa empresa, a empresa também assume um papel de educar, digamos assim. De, infelizmente, moldar somente porque ela quer ali dentro, que ela também é besta, entendeu? Mas ela entra nessa parte também de capacitar, treinar e desenvolver aquela pessoa. Por mais que ela já tenha vindo pronta do mercado, algum ajuste, alguma coisa do tipo, você vai precisar fazer. Então, quando eu vejo num processo seletivo a pessoa chegando e esquecendo desse pequeno detalhe, que ela vai precisar de ter a adaptação lá dentro, que ela não vai vir perfeita, que ela não vai vir no molde exato, eu fico pensando até que ponto que ainda se sustenta uma avaliação dessa de 8 horas. Porque eu já fui eu não fiquei 8 horas, mas eu fiquei beirando ali umas 4, 5 horas. E teve um outro processo também que eu fiz, que eu cheguei à conclusão que eu era maluca. Lembra? Acho que eu já comentei com você, que eu fui fazer, tinha tanto teste, tanta coisa, e era presencial. Fiquei o dia inteiro
na empresa. E alguns testes são muito cansativos. Nossa. Então, eu acho que tem que pensar na experiência do candidato e o recrutador tem que confiar mais no seu próprio taco, que ele não precisa aplicar tanta coisa para avaliar e não querer buscar a perfeição, porque não existe a perfeição. Muito longe de existir, né? As pessoas, elas estão... você consegue encontrar um profissional que esteja alinhado ao perfil, mas essa pessoa não vai ser perfeita, ela não vai ser a prova de falhas, ela nunca vai falhar. É um ser humano, então ela pode cometer erros. Então, a perfeição, não queira achar o candidato perfeito, ele não existe. Existe o candidato certo para a vaga, mas o perfeito não existe. E para finalizar, eu quero aqui o seu top 5 em relação à inteligência artificial. O que seria esse top 5? Quais são as principais funções que você vê dentro da inteligência artificial? Bom, você quer que eu fale para o RH? Isso! Para o RH. Então, vamos ver. No recrutamento, ele ajuda a montar perfil de vaga. Então, você pode... por exemplo, eu vejo que muita gente não sabe descrever. É uma coisa que é muito básica, né? Na hora que vai divulgar uma vaga, não escreve, não coloca todas as informações. Então, dá para montar, jogar um prompt ali e pedir para que ele monte de uma forma completa a vaga, o perfil da vaga para você divulgar, para receber currículo, enfim. Montar ali o perfil certinho e não esquecer de nada. Então, ele ajuda a montar esse texto aí de divulgação de vaga. Ele ajuda, igual eu falei, no feedback do processo seletivo, a mandar os feedbacks, para convocar para entrevista, que eu acho que é bastante importante, porque uma coisa é você, às vezes você está ali naquela pressa ali, você fala, manda aquele e-mail secão, ou aquela mensagem de WhatsApp bem seca, favor comparecer tal hora, e esquece de ser gentil, de ser cordial. Encantar. Estamos muito felizes que você passou nessa primeira etapa. Então, tudo isso, essa falta de criatividade que às vezes a gente tem para escrever bonitinho, né? De um jeito que a pessoa olha e fala, pô, que legal, que faz muita diferença, o GPT pode ajudar. Até porque, assim, eu falo isso muito para os meus alunos, dependendo da forma como você convoca o candidato, pode ser que o candidato decida ou não ir para a entrevista. Se ele achar que você já tratou de uma forma seca, uma forma muito objetiva, talvez ele fale, sei lá como é que eu vou ser tratado, às vezes a pessoa já está com medo. Agora, se você demonstra entusiasmo, olha, estou muito feliz que você, né, passou por essa etapa, estamos ansiosos para te... Sei lá, não precisa ser essas palavras, mas demonstrar interesse pelo candidato, ele vai sentir mais interessado e mais otimista em participar, em comparecer. Então, para aquelas pessoas que têm muito percentual de faltas, às vezes é a forma como você chama aquela pessoa. Às vezes ela pode sentir que ela é só mais um. Eu sou só mais um. Se você mostrar que ele é uma pessoa importante, ele vai comparecer. Então, esse eu acho que também ajuda bastante. Ajuda também, de repente, para perguntas comportamentais. Você tem ali as competências, você tem a descrição de cargo, tem as competências. Que pergunta que eu faço? Pede para o GPT sugerir perguntas comportamentais para avaliar determinada competência. Ele já te fala também algumas perguntas, te sugere algumas perguntas. Ele te ajuda a escrever relatório, que é uma coisa que eu acho que as pessoas ficam, quero fazer relatório. É uma coisa que não precisa perder muito tempo. Coloca ali e pede para que ele sugira ali um modelo de relatório com base naqueles resultados que você colocar ali no prompt. Então, para a seleção, né? E dá para usar para comunicação interna, para fazer comunicado, dá para montar formulário de descrição de cargo, dá para fazer 1000 coisas no GPT. Então, dá para montar treinamento, temas, né, de treinamento. Preciso treinamento de atendimento ao cliente, me sugira tópicos para que eu monte um treinamento de atendimento ao cliente. Ele joga um prompt mais elaborado, lógico, ele monta ali os temas, né, os tópicos para serem trabalhados no seu treinamento de atendimento ao cliente. Então, para uma infinidade de coisas, assim, mais que
a gente perde tempo pensando, ele ajuda nesse sentido. E vocês perceberam que ela não teve que consultar ferramenta nenhuma, né? Quem sabe faz ao vivo, porque eu fiz uma pergunta para ela, ela trouxe as respostas de acordo com o quê? Com a vivência dela. Então, esse é um ponto muito importante e ressaltando aqui o que a Isa trouxe em relação à ferramenta, você sempre vai ter que estudar, né? Seja lá qual for a inteligência artificial, não é simplesmente você ir lá jogar, tem que saber como passar aquele comando, o que é que vai ter, o que não vai ter, ler aquilo realmente se vai fazer sentido, como ela trouxe aqui, treinamento, sugestão. Quem vai ter a responsabilidade de acatar aquilo ou não é você. Portanto, não adianta somente jogar para a inteligência artificial e esperar que ela faça o seu trabalho, porque o seu trabalho é exatamente verificar se aquilo está de acordo ou não e adaptar para a sua realidade, né? Então, adaptar para a sua realidade é de extrema importância. Quero te agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada por aceitar o meu convite, por desdobrar a tua agenda para estar aqui comigo e enriquecendo aí não somente o podcast, mas a vida das pessoas com esse sorrisão lindo, maravilhoso, brincando, dando risada e sempre super, com muito conteúdo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Simone, agradeço a todos aí que estão assistindo. Deixem seus comentários aqui, suas perguntas, tá? E deixa o like também. Eba. Nesse podcast. Muito obrigada e eu espero estar aqui em outras oportunidades que você me convide novamente. Oba! Se inscreva no canal, deixe o seu like, siga o @Grupo Troca e Simone Cebrião Oficial. Vejo vocês em breve. Me chama no RH, hein?